Mais uma vez, muito bom dia a todos, amigos, seguidor e telespectador. Boa tarde a todos. Bem, mais uma vez eu faço esta live para poder compartilhar com todos aqueles que têm nos acompanhado a nível das redes sociais, dizer que tem como tema pastores de hoje. Muito cuidado. O nosso tema hoje é pastor de hoje. Esse é o nosso tema central. Portanto, começando com este tema, nós bem sabemos e conhecemos claramente que o pastor é um líder, pastor é um guia, o pastor é que orienta as ovelhas como devem caminhar, como devem trabalhar, para que encontre o caminho certo que o leve a se encontrar com o Criador. Mas muitas das vezes o que nós notamos atualmente é que esses tais líderes, nós notamos uma anomalia muito grande. O que nós sentimos e consentimos claramente, nós lemos também a Bíblia e nós percebemos o que a Bíblia orienta. Mas o que nós estamos a encontrar são promessas vazias e que na qual não resulta em nada. Muitos desses estão prontos para poder, mais uma vez, acabar com pouco fundo econômico que essas famílias têm, em garantir casamento, em garantir uma vida combina, em garantir riqueza, o que não é certo. Bem, a Bíblia orienta-nos que devemos dar, mas muitas das vezes essas pessoas que nos dão nem sempre têm alguma coisa para comer. Sempre o pastor ideal deve perguntar-se, saber como é que está as minhas ovelhas. Mas para tal, tenho aqui de facto um conteúdo muito vasto, na qual vou poder partilhar convosco para perceber até que certo ponto este tema é fundamental, pastor de hoje. Portanto, eu quero aqui alertar diretamente aquilo que vem da parte de Deus para comigo que pudesse mais uma vez comunicar as direções, as lideranças cristãs, especialmente os pastores que congregam ovelhas dentro das suas congregações que na qual for determinada por Deus. E o que nós notamos é que essas congregações tornaram casas e lugar de arrecadação de receita para esses líderes. Então é com isso que eu quero aqui mais uma vez pedir a vossa maior atenção, que possam acompanhar comigo e assim também chegarmos a um determinado fim em relação ao tema pastores de hoje. Primeiro, garanto aos meus pastores, amigos, colegas, família e etc. Não brinquem de fato de ser pastor, porque Deus confiou a vocês uma missão honrosa. E nesse sentido, a maior parte de vocês estão fracassando ela. Com isso, quando é para colocar um ar-condicionado à igreja, vocês fazem campanha. O que nós notamos que quando é para colocar condições de vida dentro das nossas congregações, com o objetivo de que a população, com o objetivo de que as ovelhas sintam-se mais à vontade, não é o que acontece. Nós vimos coisas ao contrário, como não devia ser e como não devia acontecer. Então, ao colocar algo que vai beneficiar a maioria, é o objetivo de um líder que está a governar, a liderar uma determinada igreja. Porque isso é fundamental para o bem das ovelhas que está a pastar, enquanto o Criador está prestes a vir, enquanto o Criador confia-nos essa missão e nós devemos trabalhar com o objetivo de organizarmos o lugar onde as nossas ovelhas estão para poder sentir-se mais bem acomodado, porque o reino de Deus
não começa aqui quando Cristo voltar. Começa a partir de agora, quando nós nos sentimos humanos e consentimos o que os outros também passam. Muitas das vezes, aqueles que têm dado, nós conhecemos. Mas muitas das vezes as pessoas passam dificuldade. Que líder é este que em nenhum momento procurou saber como é que a sua ovelha está? É necessário que o pastor tenha muito cuidado. Portanto, por outra fase, mas se um membro, um crente, um cristão dentro da igreja, de fato está sem condição para fazer uma cirurgia, e nos encontramos dentro das congregações, ora determinada, ora governada e liderada pelos homens, nós encontramos que depois de encontrar e identificar que dentro da congregação tem um irmão, tem uma irmã que está sem condição de fazer uma cirurgia por conta de uma situação muito dolorosa da sua própria vida, esses líderes pedem, vamos orar a Deus. Oração com ação. Nós, quando pedimos uma coisa a Deus, nós devemos o quê? Devemos pedir. Ao pedir a Deus, nós devemos agir para que aconteça. Então, é necessário que as lideranças tomem nota dessas exposições que muitas das vezes têm acontecido e nós não conseguimos dar conta. Portanto, é necessário que as lideranças preparem-se para poder determinar o que é positivo que nos leva para uma vida comum, onde eu, como líder, devo me sentir. Se eu também passo fome, então as minhas ovelhas, qual o Senhor me deu para pastar, também passa fome. E quando uma das ovelhas, ou um dos ovelhas, tiver a passar uma necessidade, principalmente a questão da saúde, eu devo interagir diretamente na vida desta pessoa, porque é um testemunho que vai interligar os céus, a terra e os céus, porque a Bíblia é clara: o que ligar na terra e nos céus será ligado, o que desligar lá nos céus, aqui na terra também estará desligado. Por isso que peço muito carecidamente e que quando situação de gênero tiver a acontecer, líderes, façam, pastor, mude das vossas atuações dentro das congregações que vós tendes administrado durante a vossa caminhada de vida. Portanto, por outro, é necessário que sabermos que tipo de pastores somos nesta terra. Que tipo de pastores somos quando nós mais valorizamos as riquezas e os bens que as ovelhas trazem. Ou seja, quando nós valorizamos mais o bem material do que a própria ovelha que estamos a orientar, estamos a dirigir. Porque Jesus reafirmou dizendo que o maior será aquele que vai servir os outros, não aquele que é servido. Mas o que nós encontramos ultimamente é que os pastores querem ser os melhores, os maiores, cheio de não me toque, como se diz que ele posicionou-se no lugar de Deus e Deus foi colocado, apesar que é dito em nome do Senhor, mas muitas das vezes as ações mostram-nos ao contrário daquilo que era necessário ser feito. Portanto, é necessário que haja essa mudança, é necessário que haja essa determinação que nos leve a um bom porto, como o Senhor prometeu, que vá para os céus e preparar um lugar para que quando Ele voltar, com Ele possamos viver mais uma vez neste reino, que é o reino dos céus. Portanto, é necessário que os meus pastores, os meus líderes, a nível de todo o continente africano, a nível de todo o mundo, a nível de toda Angola, que os nossos pastores, líderes de todas as congregações a nível nacional possa apautar de maneira
mais honesta e mais justa de velar pela situacionalidade das nossas ovelhas dentro das nossas congregações. Portanto, por outro lado, isso não é para todos. Eu não digo que todos os pastores ou todos os líderes estão mais preocupados com os bens que as ovelhas trazem. Alguns é que fazem isso. É que podem também marchar num lado o bom nome de pastores exemplares que fazem, no bom sentido, aquilo que é a missão honrosa que Deus confiou aos nossos pastores. Portanto, e por outro, muitos, nem todos, mas muitos têm agido dessa maneira. Nem todos os pastores, mas muitos têm agido dessa forma, colocando de parte a preocupação da ovelha e querendo posicionar-se na linha da frente como o principal que está a passar necessidade e querer colocar o membro, a ovelha, de parte. Isso não é honesto. Portanto, temos algo que está por vir. E dentro de alguns dias, não num futuro muito distante, vai acontecer. E a vergonha destas lideranças será de facto demonstrada e apresentada diretamente a todas as ovelhas, e eles entenderão até que certo ponto que tipo de líderes sois e o que fazem e por que vocês agem assim e o que se deve mudar de agora em diante enquanto líderes que estão a direcionar as ovelhas alheias do Senhor. É necessário que haja mudança. Por outro, assim Deus está vendo tudo. Por outro, que quando nós agimos dessa maneira, Deus consegue notar e ver que tudo como nós estamos a fazer, Deus está a notar. E no final das contas, teremos problemas muitíssimos elevados em relação ao nosso comportamento, de como nós direcionamos, guiamos as ovelhas, os discípulos, a qual segue todos os dias Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Por outro, os líderes, os pastores de hoje, priorizam mais o material e esquecem o espiritual. Então, o líder não pode, de fato, priorizar mais o material, quer o material em si, quer também o bem financeiro. É necessário que o líder tenha muita cautela, que a missão dele que tem na terra não é para poder coagir as suas ovelhas para ter, mas sim é educá-lo de forma honesta e que haja um arrependimento digno para que o fruto digno também venha a ser demonstrada e apresentada diante das comunidades que ainda até hoje não conseguiram se posicionar e aceitar que Cristo é o Salvador. Muitas das falhas que nós estamos a notar, porque o mundo está mais atento a ver o que as lideranças hoje têm falhado. Portanto, precisamos tanto e muito mais mudar esse tipo de tática que muitas das vezes mina o bom senso, mina a boa convivência entre as lideranças e assim também entre as ovelhas que são orientadas e os discípulos que todos os momentos estão prontos para corresponder àquilo que é a orientação emanada na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E assim também, esse líder, no lado, podemos aí dizer que serão considerados como avarentos. Avarento no sentido de que a ira de Deus poderá se acender sobre estes. Vai se acender sobre estes quem? Mercenários. Como eu disse a princípio, nem todos os pastores, mas muitos dos pastores fazem e agem desta maneira.
e o que fazem não é como devia ser, mas é ao contrário daquilo como devia ser. Portanto, é necessário que haja mudanças profundas e refletirmos como é que nós estamos a levar o barco. Nós hoje estamos a falar que a nível do nosso país, mais de 99% são cristãos. São esses que fazem parte do aparelho do Estado. A pergunta é, quando estamos a referir de pessoas gatuno que roubaram e que continuam a enganar, a roubar o erário público, fazendo suborno, corrupção, onde é que está a partir? Mas nós vamos à casa de Deus. E a casa de Deus proíbe-nos que não roubarás. A casa de Deus diz-nos não devemos mentir, não devemos enganar. Nós devemos ser claros com as comunidades, com as populações. Mesmo que for no local de trabalho, é necessário termos muito cuidado como é que eu estou a fazer o trabalho, como foi dado, como é que estou a cumprir com a missão. É necessário que isso aconteça. E assim também, quando a prioridade virou luxo e estatuto, o que vai acontecer? Já não é mais um ministério, mas sim é vaidade. Repito, quando a prioridade virou luxo e estatuto, já não é mais ministério. Sabe o que torna? Isso torna vaidade. E muitas das vezes, nossas lideranças que nós estamos aqui a ver o mundo atual, estamos a encontrar vaidade. Estamos a encontrar que as lideranças estão a procurar mais fama do que preocupar-se com a vida espiritual das populações, com a vida espiritual dos membros, das ovelhas, dos discípulos alheios que foram apresentados pelo Senhor Jesus Cristo, que pudesse ser pastado por estes pastores, para direcioná-los, para orientá-los, como se deve viver e como se deve também conviver com o próximo. Isso não está a existir. São os mesmos que estão a violar, são os mesmos que estão a enganar, são os mesmos que estão a viver sobre a custa. E quando há um problema sobre o irmão A ou o irmão B, a preocupação é que o valor da oferta ou dízimo não deve ser mexida. Isso é perigoso. Por isso que mesmo a ordem bíblica, em Malaquias 3, verso 1 para diante, diz que vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Mas se Deus está a pedir que provai-me nisso, se eu não vou abrir as comportas dos céus. E Ele recomenda-nos que o que nós temos não é para quem está a liderar, mas é para que a casa de Deus não fique vazia. É necessário que isso aconteça. Muito obrigado e desejo mais uma vez uma ótima tarde a todos. Até já. Tá lá mesmo em casa.